O podcast de hoje é sobre agricultura urbana. Eu converso com Eduardo Fenneman, da Casa da Videira, em Curitiba. Um espaço onde, em 300 metros quadrados, eles produzem 4 toneladas de alimento por ano e reciclam mais de 250 quilos de resíduo orgânico por dia. Antes da gente começar o podcast, eu peço que vocês prestem atenção nos links, onde a gente está criando uma rede de amparo, uma rede de suporte, de backup, caso a gente perca o contato pelas redes tradicionais. Então tem a mala direta do site, eu peço que vocês deixem o e-mail de vocês para a gente ficar em contato direto. Tem também o link para o canal do podcast no Telegram, onde a gente tem trocas diárias sobre assuntos que têm a ver com soberania alimentar, com moradia, enfim, com o viver de impacto positivo. E tem também um link para a campanha do Apoia-se, onde você pode apoiar a produção desse tipo de conteúdo de qualidade, com doações únicas ou periódicas. Tem também o link para o Pix, se quiser fazer uma doação direta também. Vamos então ao podcast com Eduardo Fenneman, da Casa da Videira, em Curitiba. Cada parte da casa é uma pequena demonstração do que as pessoas podem fazer. E tudo é feito muito simples, de propósito. Eu poderia catar uma grana e investir aqui, fazer um negócio super sofisticado e tal, né? Comprar vaso especial, não sei o que e tal. Mas aí chega o seu João lá da periferia aqui, Ele fala, não consegue. Cara, eu não posso fazer isso. Não É consegue legal, reproduzir é o bacana, modelo. tal, mas a intenção nossa é que as pessoas venham aqui e falem assim, cara, eu faço igual ou até melhor do que esses caras. Sim, A pessoa sai daqui motivado assim, a gente ganhou o dia. sim. Então tudo é muito simples, reaproveitando material e tal, de propósito, que é para gerar isso. Então, dá pro cara que quer colocar muito dinheiro no sistema fazer, mas dá pro cara lá que quer reaproveitar o material que vai achar na caçamba fazer também. Sim. Entendeu? O importante é o que está dentro de um recipiente, né, nas técnicas. Vocês alcançam, por exemplo, assim, explicar para as pessoas de onde tirar, onde conseguir o material, onde... Sim. Então quando a gente dá os cursos ou faz as visitas pro pessoal aqui, a gente explica detalhadamente, né, cada coisa. E várias técnicas que a gente tem também estão publicadas. Então tá na internet, você consegue vídeo, você consegue baixar PDF passo a passo de como é que monta cada coisa, né, cada canteiro. Então a gente está sempre publicando material e disponibilizando material para as pessoas fazerem, né? Na pandemia a gente parou, agora a gente está retomando os cursos. Então frequentemente a gente tem curso também. Começa a ter demanda, eu quero fazer aprender compostagem e tal. Junta uma turma, vamos fazer uma turma de compostagem então, um cursinho aí. Eu quero aprender a trabalhar com cultivo em vaso porque eu moro em apartamento. Então junto uma turma, vamos fazer um curso. E tem parte da viabilidade da casa na função educação também? Sim. Então tem Complementa. Vários, a gente complementa. É uma das avenidas Então, de renda ali. Não é a principal, não foi Sim. nesse período toda a pandemia, né? Sim. Mas sim, né? Às vezes convidado para ir a algum lugar dar um curso. Mas o que a gente tem focado bastante também com relação aos cursos é como a gente tem muito produto, o curso é um atrativo. Quando a pessoa vem aqui fazer um curso, Ela compra os produtos. consequentemente compra. Sim. Então pra gente é melhor que a gente cobre um pouquinho para cobrir o material do curso só, que a pessoa compra o produto. Cria plataforma de escoamento. A gente ganha mais vendendo o produto para a pessoa. Sim. Do que cobrando caro num curso. Entendi. Entendeu? Pra gente é melhor, uma estratégia melhor. Massa. Bom, então essa área da casa aqui, ó, é uma área toda cimentada, né? Não tem terra pra nada e tal. Então, como é que se vira plantar num lugar desse? É vaso. Então a gente desenvolveu várias técnicas aqui de cultivo, né? Em vaso, aproveitando Vário todo e verticalização. espaço. Verticalizando o máximo. Tudo tem tela na parede, tal, no muro. Esses vasos, por exemplo, a gente fez um ciclo de tomate. Aqui até um tomate que caiu a semente e voltou. Mas a gente fez um ciclo de tomate aqui. Tivemos um maracujá já aqui, esse é o segundo ano desse maracujá. E agora que a temperatura baixou, vai entrar ervilha. Então, ó, no espaço de 30 centímetros, eu tenho uma produção super alta, né, de fruto, de leguminosa e tal. Tudo feito em vaso, né? E vem essas caixinhas aqui, né? Então todo o espaço bem aproveitado com isso. Isso aqui é uma técnica, inclusive. Aqui está saindo as pimentas. Aqui tem manjericão, tem pimenta, selga. E essa técnica aqui, inclusive, é uma técnica que a gente trouxe de um australiano. E quando na época ele nem trabalhava, esse é o canteiro de capilaridade, Wicking Bed. Eu fiz vários já, muito legal, né? Inclusive a gente começou a fazer antes de começar a fazer em caixa. Porque você conhece a história dele? Eu não lembro o nome dele agora. E a história dele é fantástica. Eu não lembro o nome dele. Mas você fez o fundo falso aqui? A caixa esse não é furada, né? Ela é furada aqui do lado só. Não, mas você tem o fundo falso? Tenho. Assim, né? O lance que eu aprendi a fazer lá
é assim, você cria um lençol freático falso. Então, por exemplo, Isso. aqui você vai ter, sei lá, um terço disso aqui vai ser um fundo que você bota uma manta vidinha, uma geoteca, alguma coisa assim, e bota alguma coisa porosa. Coloca cepilho de madeira aqui. E aí você não água por cima, né? Sim. As raízes vão... a rega é tudo por aqui, né? Você mantém abastecido já aqui. Boa. E o nível tá aqui, aí vaza aqui. Isso. Encheu, começa a vazar ali, você sabe que o canteiro tá cheio, né? Se chover em cima, vaza ali. E baratinho, feito com... feito com aproveitamento de caixa de isopor. Então a gente aplica nesses vasos a mesma técnica, naquele lá também a mesma técnica, né? Então a gente usa muito, porque isso aqui para a área urbana é uma técnica fantástica. Porque uma das coisas que as pessoas reclamam na cidade também é falta de tempo. Se o cara tem um vaso e tem pouco tempo, a planta vai morrer. Porque vaso é fogo, se você esquecer de regar já era. Sim, sim. Então com uma técnica dessa, você não precisa ficar com aquele cuidado frequente com a rega, né? E aqui, do jeito que vocês fizeram aqui, as minhas eu fiz até mais baixa, né? Mas deixa que você fez aqui tem uma outra vantagem também, que eu tenho me deparado com isso mais recentemente, que é o seguinte: o pessoal ficando mais velho, o canteiro mais alto, não judia tanto da coluna, né? Teve um asilo que nós fizemos vários, assim, até para os cadeirantes usarem. Já na altura, né? Na altura do cadeiro. Então ele entra para a cadeira de baixo, como se fosse uma mesa, e consegue trabalhar no canteiro. Muito legal. Então é super legal. E dá para cultivar muita coisa, né? Então a gente trabalha com a altura do canteiro para cada espécie que a gente vai cultivar, né? Então aqui a gente tem uma quantidade de terra, uma profundidade de solo maior, aqui um pouco menor. Eu já fiz canteiros com 1 metro de solo, tudo com capilaridade. Já fiz canteiros com 1 metro de solo, né? Então dá para variar bastante. Então esse aqui é um exemplo, né? Então o que você pode fazer com uma área que só está tudo cimentado? Você pode trabalhar com vaso, com caixa, fazendo reaproveitamentos e montar sistemas que são muito produtivos e que te dão pouco trabalho. Né? A manutenção é baixa. E deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa a interrupção. Vocês pensam em um dia arrancar o concreto? Nessa casa não, porque essa casa é alugada. Putz. Inclusive a gente está no final desse ciclo nessa casa. A gente é meio nômade, a gente já rodou a Curitiba inteira. Cara, eu já fiz mudança com horta de vaso. Putz, não, é trabalhoso. Dava mais trabalho carregar a horta do que carregar os móveis. A gente é expert em fazer esse tipo de coisa, cara. Essa daqui é a quarta casa que a gente está nesses 15 anos. Nossa. Então a gente está acostumado a fazer esse tipo de mudança. Mas então aqui dá para cultivar de tudo. Então a gente tem batata, tem os temperos, tem folhosas, e aí tem morango, tem uma área inteira só com morangos aqui. Chega aqui. De rúcula ali na sombra. Ali foi uma experiência que eu fiz até com um grupo que veio aprender, né? Então são 3 canteiros. Aqui pega muito sol da manhã. O sol nasce ali, do lado de lá. E eu estava mostrando para eles a importância que tem a quantidade de água, né, no solo para diferentes espécies. Então o primeiro canteiro, ele está furado, está com o nível da água igual aqueles lá, né? Mais ou menos com 5 centímetros. Esse último aqui está com nível bem alto, está com uns 10 centímetros de lâmina d'água, é com agrião na verdade, né? Bem encharcado. E o do meio está furado embaixo. E eu mantive um regime de rega igual, para eles perceberem, né? Se eu colocar uma rúcula num solo muito encharcado, ela não vai desenvolver. Se eu colocar uma rúcula num solo muito seco, também não vai desenvolver. Mas se eu dou um teor de água ideal para ela, ela vigora, que é uma beleza. Muito legal. Então assim a gente consegue didaticamente mostrar para as pessoas essa importância, né? Do nível de água, como que isso muda. Um efeito paisagístico aqui da aqui, ó, batata doce. Olha que lindo que fica, né? É uma cortina de folhosa, de folhagem aqui, ó. Essa batata doce da polpa roxa. Ela é linda, E essa batata doce vira pão, né? Na nossa produção. Aquela prensa é para quê? Isso daí originalmente é uma prensa de banha, né? Para tirar a gordura do torresmo. Mas a gente usa para fazer puba. Sim. Então a gente faz bolo de puba, massa puba, então a gente usa ela para prensar a mandioca, né? E essa prensa é uma beleza. Deixa eu te mostrar aqui só para você ter uma noção. Olha que legal os canteiros de... Ó, aqui a batata, né? Tá fazendo mais um ciclo de batata aqui. Morango, que a gente colhe mais ou menos 100 gramas de morango por dia. Já colheram hoje, que eu tô catando um aqui, não tô achando. As meninas devem ter pego aqui. Todo de manhã o pessoal vem aqui, vai passando e catando morango. Vai fazendo o free range, né? Criado solto, menino criado solto. É sobremesa, a pessoa come, sai do almoço, dá uma passeada, colhe um moranguinho pra comer.
Aí. Né? As formigas já estavam vindo nele, vou eu primeiro. Então, você vê, ó, faço super pequeno, aqui é um protótipozinho, né, de um jardinzinho. Então você consegue ter uma produção super legal. Pessoa que talvez tenha um quintal pequeno cimentado, ou uma varanda assim, né? É. Então você, ou então, cara, eu tenho cachorro em casa, não consigo ter hora que o cachorro destrói tudo. Bom, canteiro de capilaridade alto. Ou chama o adestrador. Acabou o problema. Aí aqui nós temos uma padaria, né? Então, muito do que sai, aqui é uma padaria super bem equipada. A gente produz pão de fermentação natural, produzimos massas artesanais, massa congelada, bolos. Como que é o esquema da farinha, do? A farinha a gente compra do oeste do Paraná, um produtor de uma empresa que tem produção orgânica. De farinha orgânica? A Bioorgânica. Aí é legal, hein? Então a gente prioriza usar tudo orgânico. Né? A gente não é estritamente orgânico, porque nem sempre a gente consegue fazer isso. Sim. A gente não tem certificação, Sim. mas a gente compra de produção local e preferencialmente orgânica. Sim. E no caso da farinha, vocês conseguem ela toda? A farinha a gente consegue ela 100% orgânica. A gente só usa farinha orgânica aqui. E é um dos gargalos também do pessoal que tem, assim, que precisa render muito uma produção de subsistência, né? Sim. Porque é muito pão, muito bolo, muita coisa, e normalmente às vezes você não acha uma farinha boa, né? E essa farinha que é no oeste é muito boa. Ó, aqui a gente tem a produção de cogumelos. Olha que legal isso aqui, cara. Ó, você pode fazer num quarto escuro, num canto escuro da casa. Você pode produzir cogumelo, pô. Entendeu? É super fácil, super simples de fazer. Né? Então aqui a gente já tem a produção escalonada, então toda semana a gente tem uma colheita de cogumelo. E aí outra coisa, dá pra ganhar dinheiro vendendo cogumelo? Não dá nessa escala. Nessa escala não. Mas o que a gente faz? A gente vende pizza de cogumelo. O pessoal come aqui. Aí eu agrego valor na pizza. Entendeu? Sim, e aí o seu cogumelo na verdade passa a ter um outro preço, né? Exatamente. Eu faço um molho para aquele ravioli, eu vendo um potinho de molho, vendo ravioli com um potinho de molho fungi. Com o cogumelo produzido aqui. Se você fosse vender in natura, não dá nada. Mas colocando na produção é outro. Mas agregando valor é outra coisa, né? Para aquele os maracujás que estão ali, né? Então tem aquele pé, tem aqui embaixo, tem do outro lado da casa. Filma os brotinhos, sai a coisa mais linda. Tentar pegar a imagem, né? Os maracujás que estão ali crescendo ali na parede, esse maracujá vai virar kombucha. A gente tem uma fábrica de bebidas aqui também. Tem uma fábrica de bebidas. Eu gosto. Então a gente faz kombucha de erva mate ao invés de chá verde, inclusive. É a única kombucha de erva mate no Brasil. Exclusivamente erva mate, erva de chimarrão. Orgânica, que vem de São João do Triunfo, aqui pertinho. Sim, que aí também você vai encurtando tudo, né? Então meu fornecedor. E assim, cara, com toda essa oscilação de preço que tem no mercado alimentar, a kombucha, por exemplo, a kombucha sou eu que trabalho. Eu sou super criterioso com isso, né? Quem vai ser o fornecedor, como que eu consigo criar uma receita com produção local. E a fermentação precisa também de um cuidado, né? Que a fermentação é uma das melhores opções que a gente tem assim, para preservar alimento, mas ao mesmo tempo, se não for muito enjoado na produção, não fica bom, né? Sim. Tem que ser muito cuidadoso, cuidadoso. Então hoje a gente faz kombucha, então a kombucha, né, a bebida da moda e tal, e a gente fez uma versão paranaense dessa bebida, né, que é com erva mate, com fruta local, limão rosa, que ninguém fala limão rosa não, vira de start aqui, Aí, aqui tem uma bebida muito comum também, que é muito popular, que antigamente todo mundo fazia em casa, que é a gengibirra, que é bebida dos italianos. Você conhece a gengibirra? Sim. A gente recuperou uma receita, trabalhamos ela, a gente tem uma gengibirra comercial de fermentação natural. A única gengibirra que tem na cidade hoje é da Cine, que é uma fábrica de bebidas que faz artificialmente. Sim. A gente tem a gengibirra fermentação natural. Né? Muito legal. Então a gente vai resgatando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu entendi que assim, a produção tem uma certa priorização na produção que vocês fazem para agregar valor. Como que é assim a relação das famílias que vivem aqui com a questão da dieta, assim, quanto de vocês vem daqui? Perico, é bastante coisa, né? Óbvio que pela alimentação do espaço a gente não consegue ser autossuficiente, por exemplo, de carboidrato e tal. Sim. Mas, por exemplo, as folhosas, os temperos, as ervas, muita fruta, sai daqui de dentro. Sim. Né? Então a gente prioriza comer do que do quintal. E outra coisa, que eu te falei, que um foco muito forte nosso é com a biodiversidade alimentar, as punk.
Sim. Então, o fato da gente trabalhar com elas e não trabalhar com as hortaliças convencionais aumentam em muito a possibilidade alimentar nossa. A gente consegue ter uma produtividade muito grande no espaço muito pequeno. E a dependência de insumo ou de renovação do substrato de plantio, né? Porque a punk ela é muito nutritiva com pouca exigência. Exatamente. Muito bom. E então a prioridade 1 desse jardim é colocar comida na nossa mesa. O excedente disso daí vai para o produto, que vira dinheiro. Então é o contrário do que eu imaginei. Vocês primeiro se alimentam. Primeiro é pra gente comer. Sim. Né? Mas só que sempre sobra. Então, por exemplo, eu vou plantar batata, né? Batata doce. A gente planta uma quantidade pra gente comer, sobrou batata doce, vira pão. E aí, desculpa assim, um monte de pergunta nesse sentido. Aí nesse processo de se alimentar e de pegar isso, processar e agregar valor, entre cursos e agregação de valor e produtos e tal, quantas pessoas vocês empregam, quantas pessoas vocês viabilizam com essa abordagem? Olha, então hoje quem é beneficiado com isso, né, externo às pessoas que moram aqui na casa... Não, tô falando da casa. Ah, não, da casa. Da casa. Nós somos 10 pessoas que vivem integralmente disso. A renda de vocês diversificada, educação, curso, produção... 10 pessoas e tem mais uma família com 3 pessoas que nos ajudam com manutenção, limpeza, né, 2 ou 3 vezes por semana. E tem os benefícios indiretos, por exemplo, tem uma família, tem uma moça e o pai dela, que fazem as entregas pra gente. Então os nossos produtos, vocês já estão empregando pessoas. Então as pessoas prestam serviço pra gente, então a gente consegue ajudar mais uma família. Sim. Que tem a sua renda via a produção que a gente tem aqui, que eles escoam pra gente. Né? Sim. Porque eu sei que você, né, tem essa pegada também de estudar agricultura urbana. Vocês têm um controle de mais ou menos quanto vocês produzem? Sim, a gente produz em torno de 4 toneladas de comida por ano em 300 metros quadrados. É brincadeira, né? Isso dá mais do que 80 toneladas por hectare, por exemplo, que é o da agrofloresta, por exemplo, que a Magic faz, né? Sim. Isso dá 130 e poucos toneladas por hectare. Mas é aquela coisa que o pessoal do desenho ecológico fala muito isso, né? O plantio biointenso, a própria permacultura, o pessoal fala isso, né? Quanto mais você intensifica a área, maior é a produção. Né? Exatamente. Só que o escalonamento dessa abordagem é que é o gargalo, né? Você não consegue fazer isso numa área... E isso é uma coisa que a gente tem falado muito. E talvez não seja uma grande área. O mais interessante não é a gente ter pouca gente com muita área. A gente tem que ter muita gente com pouca área. Sim. Criando diversidade, produzindo comida, produzindo abundância e criando sistemas como esse aqui que incorporam mais energia do que retiram do sistema. Exato. E trocando vocações, né, também no seguinte sentido, assim, que o que uma família ou que um grupo de famílias gosta de produzir, às vezes difere do outro. Exatamente. E aí começa a troca também. Exatamente. Muito legal, cara. Muito bacana. Isso aqui tem um projeto para isso aqui? Isso aqui foi um projeto que a gente parou quando a imobiliária notificou que não ia renovar mais o contrato. Aqui ia ser uma aquaponia. A gente tem várias caixas d'água, agora virou captação de água, né? Mas a Austrália está bem avançada nisso também. Mas o que eu te falar, no inglês, os caras têm uma tradição de fazer 2 tipos de poda. Eles fazem o coppicing, que é a poda radical embaixo. E eles costumavam fazer isso muito antigo, desde a Europa, que o pessoal fazia os balaios. Você ia fazendo a poda de árvores mais velhas, elas vão dando os brotos, você trança os brotos e deixa crescer trançado. Depois você corta o balaio, tá pronto. Você só vira. Corta as pontas, né? Que ficou para baixo. Esse é o coppicing, né? Que é uma poda radical embaixo. Muito manejo de eucalipto feito assim, muito manejo de árvore mais velha feito assim. E eles têm um outro nome, e eu não vejo muito no Brasil a gente fazendo essa distinção. Eles têm um outro nome que eles chamam de pollard. E o pollard é a poda apical, mas ela é feita sistematicamente na altura dos braços. Um pouco acima da cabeça. E aí tem esses 2 tipos de poda e eles fazem muito manejo florestal alternando esses 2 tipos de poda. Interessante. E esse da cabeça, normalmente são... dizem, né, o que eu li é que vem de culturas tradicionais que o pessoal fazia os plantios de aleia. Então é as coisas que você vai podar 2, 3 vezes por ano, mas tem que ser fácil. Sim. Então os caras deixavam aquelas árvores super resistentes ali com poda na altura da cabeça para vir naquela determinada época do ano e fazer adubação verde. Bruta mesmo, né? Às vezes até só quebrando o galho e jogando no chão.
E a moringa, ela se presta muito para essa poda alta. Sim. Ela abre e os galhos vão longe assim, cara. Aham. E eu fico tentando adaptar ela para lugar mais frio, porque ela... Cara, a moringa não é uma punk, mas assim, se você for considerar uma alimentação não convencional, é muito melhor de você comer alface, muito melhor de você comer rúcula, sei o quê, você pegar um monte de folha disso aí e botar na comida e comer, velho. Sim, com certeza. É muito mais densa, tem muito mais nutrientes, né? Só que a galera não come assim. Eu botava no macarrão, botava no arroz, botava em tudo. Explica pra gente de novo aqui da lógica aqui. O cupá, ele é um cipó, e ele é principalmente consumido na Amazônia, né? Então ele acumula amido. População indígena. Isso. Ele é, inclusive, várias populações que antigamente consumiam, então deixaram de consumir, e tem todo um trabalho de resgate acontecendo agora, até de recolocar essas plantas no ambiente que se perdeu. Não, é muito interessante. Um cipó que produz amido é segurança alimentar, bicho. Sim, não, e muito. É muito produtivo. Que louco. Então você corta ele, na cozinha, 1 hora. E recomendo você trocar a água, inclusive, ele tem um pouquinho amarguinho, né? Para ele perder um pouco do amargor dele. E pronto. Aí você pode comer ele como se fosse mandioca. Se tiver novinho assim, não fica fibroso. Se tiver muito fibroso, você pode usar para tirar amido, para fazer farinha também. É muito como que eles faziam isso aí no ambiente indígena? Cozido ou fogueiro? Como é que era? Cozido. Cozinha ele na água. E aqui é a parte de produção animal, né? Então a gente tem um galinheiro aqui, com 20 e poucas galinhas hoje. O objetivo das galinhas é ovo. Elas não estão lá hoje, porque elas foram para cruzar, mas ali é um capril, 2 cabras de leite aqui. Então a gente consegue ter leite de cabra, extremamente nutritivo. leite, queijo e iogurte de kefir todo dia na mesa, para 10 pessoas com 2 cabrinhas. E a base da alimentação dessas animais... E a gente tem crescido muito um argumento super perigoso da eliminação da integração animal no sistema de produção por conta de questão climática. É muito importante. É uma falsidade, a gente não fica sem... Sim. Duas cabras, leite, queijo, kefir para 10 pessoas. 10 pessoas. Com sobra. E dá para cozinhar com leite ainda. Olha só. E o animal, ele é super importante no sistema. Ele tem um papel de aumentar a fertilidade, ele tem um papel super importante. Seja num ambiente pequeno como o nosso, ambiente urbano, ou seja, como no ambiente rural. Mesmo na agricultura urbana, o papel do animal é central. É muito importante. Decomposição biológica dos resíduos. Exatamente. Porque, fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes. Num ambiente pequeno como esse, você não tem muitas condições de fazer tanta compostagem assim, por uma questão de espaço, né? Você usa esse espaço para produzir comida, ou você usa esse espaço para fazer compostagem. Sim. Se você tem um animal, ele vai te dar em 24 horas o material que o composteiro vai te dar em 3 meses. Entendeu? Você pega esse material, retira esse esterco, deixa ele curar um pouquinho lá dentro de uma caixinha e joga no canteiro, entendeu? Você tem adubo gerando o tempo todo. Então você tem uma máquina de adubo que ao mesmo tempo te dá comida. O animal é fantástico. Deixa eu te perguntar uma coisa com relação ao plantel de galinhas. Você falou que tem em torno de 20 galinhas. Elas têm um tempo de poedeira de mais ou menos 2 anos, né? Sim. Aí vocês vão ter que renovar isso. Isso. Elas entram com uma lógica de carne? Sim. Aí vocês abatem como? As galinhas, que a gente não chegou a bater nenhuma dessas aqui, porque essas galinhas estão fechando 2 anos agora. Sim. Como a gente não vai continuar nessa casa, e a gente não definiu ainda para onde que a gente vai, como é que vai ser a próxima estada nossa, a gente nem vai renovar esse plantel, né? Inclusive tem uma outra família, tem outro pessoal que está super empolgado com o que a gente está fazendo, que vai dar uma continuidade em parte do nosso trabalho. Então esse galinheiro inteiro vai para eles. Sim. Para eles darem o start do trabalho deles com esse galinheiro. Então dessa vez a gente vai abrir mão da nossa carne para beneficiar um grupo de pessoas que Mas vocês vão incubar a cultura da integração animal na agricultura urbana em uma outra família. Uma outra família. Então vocês estão plantando integração animal. Exatamente. Então muito bom, cara. E assim, o que alimenta os animais, a adubação dos canteiros? Resíduo orgânico. Então a gente coleta em torno de 250 quilos de resíduo orgânico por dia. 6 dias por semana. Coleta No hortifruti. A gente coleta já pega do hortifruti central. No hortifruti. Tem problema com lixo misturado lá? Tem que separar muito? Não, eles separam muito bem. De plástico, coisa e tal, não vem nada. Vem limpo. Só vai tirar um cítrico, talvez uma coisa que o outro. O que a gente vai fazer aqui é triar, né? O que a cabra come, o que a galinha come, o que vai para a composteira A, o que vai para a composteira B. E hoje a gente chegou no estágio, Rico,
isso sempre acontece em todo lugar que a gente passa, né? Chega um momento que o nosso solo está tão fértil, tem tanta energia acumulada, a gente tem que mandar energia para fora. Exporta solo. Então a gente exporta adubo para outras hortas. Tem uma horta aqui embaixo, uma horta comunitária, que de tempos em tempos a gente leva uma carga de resíduo de adubo para eles, seja da composteira, seja a cama dos animais. Tem o criador, a gente, como a gente produz massas, só os nossos ovos não é suficiente a produção total. Então tem uma mulher que fornecia ovo pra gente, é uma produção pequena que ela tinha, ela vinha trazer ovo caipira pra gente. Quando ela deixava os ovos, ela pegava o que sobrava de lixo orgânico para alimentar as galinhas dela, e depois vira ovo pra gente de novo. Vai fechando vários ciclos, vai fechando o ciclo. Hoje tem um criador de porcos, aqui da região metropolitana, que faz a mesma coisa, né? A gente está compostando menos, então eu não preciso compostar. Como é mais eficiente eu transformar o lixo em comida animal, e eu não tenho um animal que dá conta desse volume, eu faço a parceria. Então hoje tem um produtor de suíno que vem, coleta o excedente do resíduo que eu tenho para alimentar o suíno dele. Mas as cabras e as galinhas e o minhocário? E o minhocário dá conta do volume grande, muito grande. É a importância da integração, às vezes as pessoas não entendem isso, né? A autonomia que isso traz, né? Sim. Não, os animais, eles têm um papel fundamental. Muito legal. Então, na verdade, assim, qualquer solução que você tentar encontrar com uma ferramenta única vai dar problema. Quanto mais integração você fizer, é melhor, entendeu? Integrar o animal, integrar a planta, integrar a compostagem, integrar várias coisas, sabe? Sim. A diversidade não tem que estar só na biodiversidade que a gente fala da floresta e tal, mas tem que estar na cabeça, entendeu? É pensar biodiverso, é agir com biodiverso, é agir com várias soluções e várias ferramentas possíveis para você criar a sustentabilidade do sistema. Eu tenho uma dificuldade, né? Assim, enfim, não era a minha onda essa da comunicação, mas eu comecei a perceber uma dificuldade das pessoas de enxergar exemplos, de enxergar possibilidades, de enxergar alternativas de futuro, né? E quando a gente consegue explicar bem o princípio, aí a pessoa não copia o modelo, ela copia o raciocínio. Mas precisa de alguém que saiba explicar. Porque senão ela vem e copia o que ela viu. Sim. E se a gente não consegue traduzir o que ela viu em princípios, ela copia partes, ela replica. Mas se ela vê o modelo de uma compostagem diversificada, tem minhoca, tem canteiro instantâneo, que também é uma compostagem, tem galinha, tem cabra, e se você explica para cada tipo de resíduo orgânico, o que cada um desses faz, ela fala, entendi, lá em casa eu não tenho muito espaço e eu tenho um resíduo mais, mais macio. A minhocário resolve. Não, lá em casa eu tenho um quintal maior e tal, eu tenho muita poda, muito resto de poda, eu posso ter cabra. Aí eu tô falando assim, eu não sei muito, é sempre um experimento, assim, como é que fala? Mutante, né? Como que a gente comunica? Porque senão o cara copia uma coisa e se frustra. Mas é muito difícil isso mesmo. Passar o princípio, né? Gente, eu estou com o Edu na Casa da Videira, fazendo um podcast sobre agricultura urbana. A gente deu um passeio na casa, vocês vão ver nas imagens depois. Vim com o Rafa hoje da CIBES, do Sistema de Saneamento Ecológico, e depois vou gravar com ele também. A gente começou gravando, andando pela casa e achou melhor sentar e resumir um papo para vocês, porque ficou muita informação e muito complexo dentro de várias dimensões das atuações que tem aqui na casa. Edu, obrigado. Prazer em receber vocês. Obrigado. Edu e o pessoal da casa são amigos do Walter, enfim, a gente tem aí uns elos que nos aproximam. Bom, vamos começar assim, conta pra gente um pouquinho o que é a Casa da Videira. Tá. Então, a casa, ela na verdade é um grupo de pessoas, um grupo de amigos que resolveram se juntar para se perguntando, né? Tem como, juntos, a gente encontrar um jeito diferente de viver? E aí a gente começou a experimentar. Diferente do que, desculpa? Diferente do que dessa vida agitada que a gente tem, de ficar 12 horas por dia fora de casa, tendo que se alimentar mal, tá cansado o tempo todo e tal. E tendo que se perguntar, tem como a gente ter uma vida mais equilibrada, onde a gente possa comer melhor, ter um ritmo de vida mais lento, mais devagar.
né, curtindo cada momento, curtindo nossos filhos. E ao longo de vários anos a gente foi tentando fazer coisas nesse sentido, né, que nos levaram a hoje estar nessa casa em 10 pessoas vivendo debaixo do mesmo teto, trabalhando junto integralmente. Então a casa, de certa forma, a gente usa muito essa expressão para o campo, mas a casa é uma ocupação múltipla urbana. Exatamente, exatamente. Né? É uma comunidade. E a gente, durante muito tempo, né, a gente vem... isso não foi um projeto que caiu, né, e a gente trabalhou para ele ser realizado. Ele foi acontecendo. Ao longo dos anos, né, a Casa da Videira tem 20 anos de existência. E ela Nesse endereço? Não. Mudando em vários lugares de Curitiba. Mas continua sendo a Casa da Videira? Sempre a Casa da Videira. Então, já trabalhamos com projetos sociais que não tinha nada a ver com agricultura, nada a ver com isso, né? E ao longo porque a pergunta que a gente faz enquanto organização, enquanto grupo, é sempre assim, o que a sociedade, o que a cidade está trazendo de problema ou de situações que a gente pode dar uma resposta. E aí tem um outro nível de entendimento, assim, para mim, que eu acho que vai ser curioso para as pessoas também. Vocês escolheram criar uma vida alternativa, criar uma vida em grupo, e contra o fluxo, talvez materialista, industrializado, urbanizado, moderno, mas escolheram fazer isso na cidade. Exatamente. A gente até participou, tivemos uma pequena experiência rural durante 3 anos, né? A gente fez uma opção de voltar por uma série de situações, né? Porque a gente tinha dado um passo maior com a perna no primeiro momento. Outra coisa é que a gente não conseguiu levar o grupo todo para lá, então uma coisa importante para a gente era estar unido. Chegou muita gente jovem naquele momento, que a gente estava no interior, que precisava continuar os estudos. Então tudo isso fez com que a gente, como grupo, vamos voltar para a cidade, para a gente criar essas condições, a gente estar junto, amparar a geração mais fazer nova, as coisas e tal. Se for o caso, depois a gente vai para a roça de novo. Mas é o momento da gente estar na cidade, usufruindo de algumas coisas que a cidade vai dar para a gente. Interessante. Vamos voltar um pouquinho. Quando a gente chegou, você explicou que a casa tem algumas missões, né? Vocês, de certa forma, incubam, né? Fazem modelagem de algumas atividades. Tem um braço de educação, tem um braço de agricultura urbana, tem um braço muito importante na questão de preservação e processamento de alimentos. Tem mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Tem o saneamento, né? A questão da compostagem. Isso também. Então, a linha mestre, né, que roda nas iniciativas da casa é a comida. E todos os processos que a envolvem. Desde a geração de resíduo que existe, que tem que voltar para o sistema, até o aprendizado de como comer, do que comer e de como melhorar essa alimentação. Então essa é uma linha vermelha, é uma linha mestra, né, que passa nas atividades da casa ao longo de muito tempo. Então hoje, né, nesse momento da nossa história, né, o que a gente tem feito? A gente tem trabalhado muito forte com a produção urbana de alimentos, então a agricultura urbana, que é um trabalho nosso que já tem 15 anos, bastante consolidado. O processamento dessa produção da agricultura urbana, na forma de massas, pães, são coisas que geram renda, então a gente tem trabalhado como que a agricultura urbana pode de alguma forma gerar renda, embora esse não seja o objetivo principal da agricultura urbana. A agricultura urbana existe, na nossa concepção, para colocar comida boa na nossa mesa, mas ela pode sim gerar renda num outro momento, né? E aí isso perpassa também o manejo de resíduos, né, que é uma coisa muito importante para a gente, né, da onde a gente começou a agricultura urbana em função do manejo de resíduos, porque tem todo um sistema que você precisa alimentar de nutrição do solo e tudo mais. E da onde que sai o nutriente? O nutriente é do resíduo. Alguém duvida que a gente está na cidade agora? Mas o barulho agora denunciou. E isso passa também, né, por uma coisa muito importante para a gente, que é, a partir daquilo que a gente conseguiu fazer, se a gente acha que é bom para a gente, pode ser bom para outra pessoa. Então, como que a gente inspira outras pessoas a fazer? Que é o que você falou de educação, que é abrir a nossa casa para que as pessoas possam se apropriar daquilo que a gente tem desenvolvido de técnicas e de forma de viver, e elas possam se inspirar e fazer o seu modo na sua casa. Eu vou
fazer uma pergunta que parece óbvia, mas para grupos e pessoas diferentes às vezes não é. Por que a linha central ser a comida? Porque é a coisa mais essencial, talvez, que a gente precisa para viver, né? E quando a gente observa todo o processo alimentar que a gente tem hoje, né? Ela é a causa de uma série de problemas que a gente tem. Seja um problema ambiental, seja um problema de insegurança social e não só alimentar, não é? Ela é uma forma de controle da comida, né? Então a gente entende que quando a gente mexe na comida, a gente está mexendo em uma série de outros fatores da nossa vida. Reverbera, né? Exatamente. Eu tenho um lance com a comida de muitos anos e tem uma história familiar bem maluca, assim. Meu pai morreu muito novo, com 41, com obesidade mórbida. Uau! Enfim, aí eu tenho uma ligação com o alimento que foi mudando, né? À medida que eu fui amadurecendo, o assunto central permaneceu, de certa forma, em áreas diferentes da minha vida. Mas o jeito que eu passei a entender ele foi mudando, né? O alimento. E uma das coisas que eu falo há bastante tempo e que eu acho muito difícil da gente conseguir uma filosofia muito simples em relação ao alimento é o seguinte: eu não quero mais pagar para ser envenenado. Uhum. E o louco que eu acho, quanto mais urbanizado a gente está, a não ser que você seja uma pessoa de muita posse, né, uma pessoa com muitos recursos financeiros, quanto mais urbanizado você está, menos controle você tem sobre o alimento que você ingere, sobre a água que você bebe. Uhum. Vem da concessionária, você não sabe o que tem ali dentro. Agora, recentemente, a gente fez uma matéria dizendo que tem água, inclusive, com radioatividade. Olha que loucura. Altamente cancerígeno, né? Uhum. E a questão dos alimentos, que, assim, a gente passou uma crise sanitária de 2 anos, 80% dos casos graves e das mortes estão entre pessoas com doenças crônicas causadas pelo alimento. Uhum. A solução oferecida não teve nada a ver com isso, né? Mas, enfim, por isso que eu estou perguntando por que é central. Para mim tem uma pergunta assim: eu gostaria de não pagar para ser envenenado. Uhum. Parece simples, né? Mas é difícil. Tenta viver na cidade com isso. Sim. Né? Vamos voltar. Você falou que uma das missões na educação, quando a gente entrou, é que as pessoas possam ver modelos diferentes. Isso. Fala pra gente um pouquinho do que tem. A gente tem as imagens, a gente vai compartilhar as imagens, mas descreve pra gente o que tem assim de sistema, como é que vocês foram montando isso. Tá. Então, o jardim da casa, o quintal da casa, ele é montado de forma com que você possa ter várias experiências. Então são vários estandes de modalidades diferentes de agricultura urbana que podem servir em diferentes contextos. Então, por exemplo, na entrada da casa a gente tem um jardim que é super paisagístico no design, na forma como é montado, na arquitetura das plantas e tal. Só que ele é todo comestível. Que deveria ser o paisagismo urbano total, né? Exatamente. De todos os lugares. Então, porque um questionamento que muita gente faz, eu não faço uma horta em casa porque eu não quero estragar meu jardim. Mas por que o seu jardim não pode ser comestível? Então a gente desenvolveu uma técnica, a gente nós nos apropriamos de todo o design do paisagismo, todo o estudo que tem em torno de paisagismo e aplicamos para a produção de alimentos. Então a gente consegue fazer jardins que são muito bonitos esteticamente, só que com plantas comestíveis, né? E uma coisa que ajuda muito a gente a poder elaborar jardins dessa forma é o fato de a gente trabalhar com plantas não convencionais, porque isso aumenta o nosso leque de opção infinitamente. E elas são mais nutritivas e menos exigentes. Exatamente. Então a gente consegue. Então mesmo você tem plantas, as punk, né? Que você pode usar. Aquela casa tem meio sombreado. Você pode fazer um jardim sombreado com planta comestível. Você pode fazer um jardim a pleno sol com planta comestível, usando esse design de paisagismo. Você pode encher de flor, porque são flores comestíveis. Sim. Né? E trabalhar com uma arquitetura de planta muito interessante. Você tem planta arbustiva, planta rasteira, arbórea. Outra experiência que a gente tem, outro stand que a gente tem na casa, é um pátio onde ele é todo cimentado, que é uma realidade urbana. Né? As pessoas não têm um palmo de terra. E uma coisa que a gente vai entrar depois, essa questão de estar alugado, né? É uma casa alugada e quando você está com uma casa alugada, você não pode interferir na infraestrutura. Você não pode mexer demais na infraestrutura dela, exatamente. Então a gente não mexeu na infraestrutura da casa para fazer as experiências. Então nessa área toda cimentada,
O desafio era qual é o potencial produtivo de uma área dessa usando recipiente. Então a gente experimentou diversos recipientes, então balde, lata, caixa de isopor, né, e tentando usar técnicas diferentes de irrigação, de adubação, né, de forma a fazer com que esse manejo também fique simples, não fique tão trabalhoso. Porque cuidar de vaso demanda uma atenção toda especial, né? Mas, como eu falei, a gente vai mostrar depois de novo, é bem simples, né? É bem rudimentar, mas existe uma beleza na funcionalidade, né? Exatamente, eles são muito funcionais, né? E você falou, né? E você falou quando a gente estava fazendo a visita na casa que tem tem um princípio, né? Vocês fazem simples exatamente para as pessoas não acharem que é... É proposital, porque quando você vai, por exemplo, numa unidade de uma prefeitura, de uma universidade, de uma instituição de pesquisa, um dia de campo, por exemplo, você vê as coisas feitas lá com uma infraestrutura muito grande, né? Então, equipamento comprado e tal, e fica caro. Então, se você Custo de traz, implementação. o custo de implementação é alto. Então, quando você traz uma pessoa vai visitar um lugar desse, que é a pessoa que não tem muito recurso financeiro, ela vai olhar e falar assim, cara, entre colocar a minha grana para montar isso e comer, eu vou comer. Entendeu? E aí você desanima, desmotiva as pessoas. E não começa um processo de desenvolver autonomia, porque se você não pega parte do seu recurso para começar a ficar mais livre, sim, você fica sempre dependente da compra, né? E aí, então o que a gente faz é tudo usando muito material reaproveitado, inclusive, então de caçamba. Madeira velha, baldes e tal, por quê? Porque o impacto que a gente quer gerar na pessoa é que ele chega aqui e fala, ó, eu faço igual ou até melhor do que esses caras. Porque é simples. Então o cara que quer investir, ele pode fazer aquilo lá comprando um material novo. Mas o cara que vai na caçamba, ele consegue o material necessário também para fazer a mesma coisa. Entendeu? Sim. A funcionalidade e a produtividade, ela não é dependente do material. É isso que a gente tentou focar aqui, né, em tudo que a gente faz. Você pode fazer alguma coisa, sim, investindo muito, construindo canteiros de alvenaria, com madeira de lei, como você quiser, ou você pode fazer o negócio reaproveitando o material. A produtividade, ela não está vinculada com o material que você usa, né? Então a gente consegue ter uma alta produtividade. Sim, eu acho interessante a questão também que a gente conversou no começo, dessa opção de criar tanta resiliência e ter um foco na produção no ambiente urbano, como eu falei no começo, né? Conta pra gente um pouquinho da diversidade de tudo que tem, né? Porque você falou dos lugares, a gente tem, por exemplo, na entrada a gente viu aquele plantio por baldes, que você falou que tinha uma rotação de plantio. Uhum. Aí depois a gente viu os canteiros de irrigação por capilaridade. Dá um passeio para a gente assim, do que é que vocês estão produzindo hoje, né, nessa época do ano. Então, hoje, naquele pátio ali, por exemplo, só recipientes, então a gente consegue ter frutos, a gente acabou de terminamos um ciclo de tomates ali, frutas, tem o maracujá crescendo ali, tem morangos nos canteiros de capilaridade, temos carboidratos, então tem batata doce, e tem a batatinha, a batata inglesa plantada em balde também. Os temperos básicos da nossa cozinha estão ali, algumas folhosas estão ali também. Então você tem uma diversidade enorme que você pode colocar dentro de um recipiente como esse, né? Eu quero ir levando o pessoal assim nesse papo nosso até a gente chegar numa situação de ter uma ideia da casa como um todo, mas mesmo que a gente pule umas etapas agora, aí o pessoal fala assim, mas é difícil no ambiente urbano produzir muito. E vocês têm avaliado, pesado, medido, né? Conta pra gente um pouquinho do volume de produção. Sim, então a gente durante alguns anos a gente fez essa estimativa de produtividade, né, do sistema, e em uma área de 350 metros quadrados a gente consegue produzir aí em torno de 4 toneladas de comida. Então, com uma diversidade grande, isso incluindo frutas, verduras, folhosas e inclusive proteína animal, como carne, leite e ovos. Em 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Né? Então a gente já replicou isso em outros lugares além dessa casa, né? Esse mesmo modelo, mostrando em outros contextos, em outras arquiteturas, que é completamente viável você atingir uma produtividade dessa. Aí eu quero passear em torno de como o foco
e o nutrir de vocês nessa área que é o alimento, né? Acabou cuidando de todo mundo. O que tem de empreendimento além da educação? Então, nós temos uma padaria, né, que produz massas, bolos, pães de fermentação natural. Nós temos uma fábrica de bebidas, produzimos kombucha, gengibirra, kvass. Nós servimos refeições prontas também. Então, uma vez por semana a gente abre a casa para as pessoas virem buscar os nossos produtos. Tem um dia da semana que a gente faz isso. E aí tem uma refeição. E aí, então, montamos um café. Então, a pessoa vem tomar um café, comer um pão de queijo que a gente faz, uma sopa que a gente faz, ou um sanduíche que a gente faz, né? Então, essas são basicamente as atividades que a gente tem na casa hoje, né? De produção e serviço alimentar, né? Fornecimento da alimentação. E a ordem de prioridade que você compartilhou também, né? Primeiro vocês alimentam a comunidade, as 10 pessoas que vivem na casa. Exatamente. O excedente disso é que movimenta esses empreendimentos, é isso? Exatamente. Então, hoje a gente tem... o foco do nosso cultivo é trazer comida boa pra gente. Então, por exemplo, e tem coisas que, inclusive, se tornam exclusivas pra gente. Então, por exemplo, a gente não vende queijo de cabra nem leite de cabra. Porque o leite que a gente tem é pra gente. Mas vocês comem. Tem o queijo de cabra. Então, a gente tem o queijo de cabra pra gente, o leite pra gente. Então, eu não tenho um excedente de leite que eu possa vender. Mas eu posso usar um pouco do leite de cabra para fazer um bolo, por exemplo. Né? Mas eu não tenho leite de cabra para fornecer para alguém que venha comprar um litro de leite. Ou um queijo de cabra. E os outros produtos da casa, idem, né? Então, e tudo que a gente faz, por exemplo, eu quero comer uma boa massa. Então o que a gente faz? Pegamos os nossos vegetais, as meninas pegam os vegetais da horta, pegam os ovos da nossa galinha, pega o trigo orgânico que a gente compra, faz uma boa massa de qualidade para a gente comer. Não vende ovo, pode vender talvez o excedente da massa. Mas se a gente pode ter uma massa de qualidade para a gente comer, por que não produzir um pouco mais de massa para a gente possa vender para que outras pessoas possam comer o que a gente tem na nossa mesa todo dia? Essa é a lógica. Então, a gente não quer comer a porcaria de um pão, que vai fazer mal pro estômago. Eu chamo comer pão de fermentação natural, poxa. O pãozinho de sal da padaria eu chamo de biscoitinho, então de bolinho de glifosato. Então, essa é boba, hein? Glifosato é muito bom. Então, a gente quer comer pão de qualidade. Então, a gente faz pão de fermentação natural. Porque se a gente pode fazer pão de fermentação natural, por que não ter uma produção um pouco maior que a gente possa fornecer para algumas pessoas, para um grupo de pessoas? Entendeu? Eu não quero beber refrigerante, mas eu gosto de bebida fermentada. Então a gente vai fazer a nossa própria kombucha. E por que não fazer um pouco a mais para que os nossos amigos possam comprar essa kombucha da gente? Sim. Entendeu? É essa lógica. A gente gera uma abundância na nossa casa e essa abundância gera excedentes que chegam na casa de outros. E acaba que a viabilidade dessas 10 pessoas que estão envolvidas nesses empreendimentos se materializa por meio do beneficiamento e a conservação do excedente. Exatamente. E aí tem um outro lance que é interessante também, né, que a gente pode extrapolar isso. O excedente de conhecimento que é trocado nos dias de visita. Sim. O que as pessoas recebem de inspiração. E aí nessa relação você falou assim que a grande parte do escoamento vai nesses dias, né? Ou de curso ou de visita. Exatamente. Então, a produção que a gente faz, né, uma coisa para ficar claro, para a pessoa não imaginar que a gente faz milagre num quintal tão pequeno, por exemplo, a gente não consegue... os ingredientes que vão para essa produção, eles são parte dos insumos que viram um produto. Então, por exemplo, um bolo vai os ovos do nosso jardim, vai uma fruta, alguma coisa do jardim, mas vai a farinha que a gente compra, né? Sim. Ou vai algum outro ingrediente que a gente compra, né? Então, o excedente que a gente fala, que a gente utiliza, na verdade, não é um excedente que tem um volume tão grande assim, que tem uma comercialização gigante. Mas eles viram insumos, uma produção com valor agregado maior. E eu acho interessante a gente, assim, talvez a gente desdobrar um pouquinho a seguinte questão também. É muito romântico, é muito idealismo achar que em 300 metros quadrados de agricultura urbana, o objetivo pode ser a autossuficiência. Sim. Mas se a gente pensar a autossuficiência de uma maneira mais lateral, pensa bem, o trigo que vocês compram é orgânico. Uhum. Vem de um lugar que tem um compromisso. Né? O jeito que vocês misturam os ingredientes para beneficiar e para agregar valor, de certa forma, cria uma autossuficiência, porque vocês têm um quintal de 300 metros, mas vocês têm uma viabilidade financeira para 10 pessoas do espaço onde vocês vivem. Sim. Uhum. Quando a grande maioria das pessoas compra uma casa, o que elas têm? Uma hipoteca, uma conta de luz, uma conta de água,
um IPTU, um financiamento do carro, e da casa não sai nada, e eles têm um apego com o jardim paisagístico. Sim. É muita burrice. É o que a gente fala, né? Porque, na verdade, Lico, uma coisa que é importante, né, a gente pensar, Cara, o pessoal que é mais novo, burrice. o pessoal que é mais novo acha sensacional o que a gente faz. Mas tem uma experiência que é recorrente aqui, que eu acho incrível, isso me faz vibrar cada vez que acontece. E chega um jovem, por exemplo, vem uma turma da universidade aqui, fazer uma aula de campo com a gente. A gente dá aula, explica e tal, e tal, e tal. Daquele grupo vai ter lá 2, 3 alunos que se encantam, acham fantástico, acham útil uma super tecnologia de produção isso aqui. E aí vai lá falar em casa pro pai, pra avó, pro tio, um lugar fantástico eles conhecerem. Não, vamos lá para vocês conhecerem e tal, e traz. Aí os pais acham fantástico e tal. Aí sempre tem um velhinho, uma velhinha, que olha, explica e tal. E no final fala, pô, isso não é nada mais do que eu fazia quando eu era criança. Eu já vivi assim. E isso é sensacional, Sim. entendeu? Porque o que a gente está fazendo, a gente não está inventando a roda. A gente está trazendo conhecimento que já existia na cidade. A produção de alimentos na cidade nunca deixou de existir. Ela foi diminuindo. E o que a gente faz, agora o que tem de novo no que a gente faz, é que a gente agrega algumas novas tecnologias a uma tradição que é do passado. E talvez faça com que ela seja um pouco mais produtiva. Verticalização, esporte, torna mais capilaridade. Mas sim, a prática em si, né, é algo que sempre aconteceu dentro da cidade, dentro do espaço urbano, né? E essas trocas são muito legais que você falou, né, da educação. Quando o pessoal vem aqui para aprender uma técnica, fazer um curso, coisa e tal, eles vêm, olham, aprendem e tal, acabam levando muito produto nosso, né, que é uma coisa legal. Essa interação é uma plataforma de escoamento, né? Sim. Mas uma troca muito legal que acontece também dessas experiências, que às vezes tem um pessoal que planta em casa também, e fala, eu plantei tal coisa dessa forma e deu certo. E às vezes, pô, eu não tinha pensado nisso, então vou fazer como você está falando, entendeu? Sim. E essas trocas são sensacionais. E é uma troca legítima, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses assim dentro da conversa, para você falar um pouco. Gente, assim, pessoa muito humilde, mas tem um mestrado, voltado para a agricultura urbana, tem todo um conhecimento que é assim, elaborado, estudado, desenvolvido. Conta pra gente um pouquinho, você contou para mim lá, eu não sabia disso, um pouquinho da história, que eu acho que vale para o tempo que a gente está vivendo, porque assim, foi um evento climático extremo, que mudou muito o urbanismo e a geografia de Curitiba e várias outras cidades paranaenses. E hoje a gente corre muito assim. Conta um pouquinho pra gente aquilo que você falou da década de 80, como é que mudou a demografia assim da... Então, Eurico, assim, a Curitiba, né, até a década de 70, era uma cidade, nem era uma cidade grande, uma cidade de médio porte, né? Então as fronteiras da cidade eram muito mais próximas do centro do que a gente tem hoje, né? Então se você, a gente está no centro da cidade, se você pegasse seu carro e andasse 10 minutos, você estava na área rural. Então é aí que aconteceu. Na década de 70, o Paraná era o maior produtor de café do mundo. A economia paranaense era baseada no café. Isso no norte do Paraná. E em 1975, aqui em Curitiba, a lembrança que o pessoal tem nessa época é o dia que nevou em Curitiba. Né? Curitiba ficou tudo branquinha, você vê as fotos na internet, assim, Curitiba tudo branquinha, parece uma cidade europeia e tal. Mas isso na área rural foi uma tragédia, porque essa geada, esse inverno rigoroso que deu em 75, causou no Paraná a famosa geada negra. E isso dizimou todos os cafezais do estado. Então foi uma perda terrível. Então a economia que movimentava a economia paranaense, da noite para o dia deixou de existir. E a organização social no campo naquela época, na região produtora de café, era que você tinha vários trabalhadores rurais que não eram donos da terra, eles eram meeiros, eles viviam na terra, trabalhavam com o proprietário da terra, né? E eram empregados. E da noite para o dia, essas pessoas deixaram de ter a sua atividade econômica. E os cafezais nunca mais foram plantados, né? Foram plantados em pequena escala, ainda tem uma produção de café no norte do Paraná e tal,
mas nunca voltou a ter aquele contingente. O café foi substituído pela soja naquele momento. E o que aconteceu? Essa população toda do campo foi migrando para cidades como Londrina, Curitiba. Mas em um evento extremo e praticamente da noite pro dia. Da noite para o dia. Então, várias cidades do estado, né, cidades polo, Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, rapidamente incharam. Veio um contingente muito grande. Isso desorganizou completamente a cidade. As pessoas foram ocupar onde? A periferia da cidade. Né? E nesse momento, então, o que aconteceu? Qual que era a vivência que as pessoas tinham? Era de plantar. As pessoas começaram a ocupar o entorno das suas casas ali com cultivo, fazer hortas e tal. E ali a gente tem uma experiência de agricultura urbana, né? Que trazida muito de uma prática... vanguardista também, né? Muito de uma prática do pessoal que veio do interior, da área agrícola, para a cidade. Mas na cidade a gente já tinha também várias áreas, né, cultivadas. No meu mestrado eu mapeei isso, né, e eu separei esses grupos que fazem agricultura urbana em 3 categorias, né, que eu chamei de agricultores urbanos vernaculares, os tradicionais, que são aqueles que sempre tiveram incorporado, né, assim, plantar na sua própria comida faz parte da sua prática de vida, né? E isso tanto com aqueles que migraram para cá, como também com os curitibanos. Porque era comum, todas as casas tinham hortas, era comum isso. Então eu entrevistei pessoas que moravam aqui nos arredores do centro de Curitiba e tinha porco no quintal. E aí tem um outro grupo que foi fruto dessa migração também, né, que passaram a ser assistidas pela prefeitura. Desculpe te interromper, é porque assim, eu fico de certa forma revoltado com a maneira com que as pessoas roubam da gente a história. Porque a gente tem uma história de resiliência, a gente tem uma história de autonomia, mas é apresentado pra gente uma ficção linear de como se todo mundo tivesse sempre dependido do supermercado. Quando na verdade, há pouquíssimo tempo atrás, o supermercado era só para o básico, sal, um óleo, Era pouca coisa que tinha que trazer de mais longe para dentro da cidade, porque uma boa parte estava aqui no entorno, estava dentro da cidade ou no seu entorno. Mas tem umas coisas que eu quero marcar para quem está ouvindo a gente, vendo a gente, no seguinte sentido. O que aconteceu em 75, a gente está mais perto de ter mais eventos desse hoje do que em 75. Não, seguramente. A gente está cada vez mais fragilizado em termos climáticos. Então, o trabalho que você faz aqui na Casa Videira, o trabalho que você fez de mestrado, essa questão da agricultura urbana, embora eu, por exemplo, eu prefiro investir a minha energia e o meu tempo no rural, é importantíssimo que tenham pessoas como você, porque se a gente entra num colapso, e ele pode ser um colapso da noite para o dia, você imagina você aumentar em 20, 30, 50% a população de uma cidade, sem, por exemplo, a possibilidade, ao mesmo tempo com uma dificuldade de acesso de combustível fóssil. Sim. É fome. E se tiver modelos como o de vocês, as pessoas têm como relembrar e fazer isso em escala mais rápido. Sim. Se não tem esses lugares, não tem muda, não tem semente, não tem conhecimento, não tem técnica para replicar, né? Então, assim, é um trabalho que eu acho que as pessoas talvez não tenham noção do quão importante ele é e do quão latente um colapso pode acontecer. Por exemplo, em 75 foi da noite para o dia. Pode acontecer de novo. Pode acontecer de novo, exatamente, né? E assim, nós já tivemos várias experiências de várias maneiras, né, de como esse colapso é iminente. Por exemplo, há poucos anos atrás a gente teve uma greve de caminhoneiros. 2017. E a cidade ficou desabastecida. A gente não. Então a gente teve essa seca agora, né, e a gente teve um problema de abastecimento de hortícolas aqui no Curitiba. Porque a seca aqui foi super severa. E porque os agricultores tinham como regar. Estão proibidos de usar água, porque não tinha como abastecer a cidade. Mas a gente conseguiu manter nossa produção aqui. Veja que loucura, né? 2 comentários, um dentro do outro. Vocês não tiveram uma interrupção do alimento de vocês em 2017 na greve dos caminhoneiros. No Espírito Santo, a greve dos caminhoneiros, junto com duas greves da Polícia Militar, se não me engano, da Polícia Federal, foi da Civil, não lembro qual das duas, aquilo foi uma guerra civil. Teve gente morrendo na rua, gente saqueando supermercados.
a televisão não reporta porque mostra a fragilidade do sistema que a gente vive, né? Agora, o outro comentário é o seguinte, e é um pouco parecido com a região de onde eu venho, que é Brasília, né? O agricultor proibido de usar a água para que as pessoas que vivem na cidade e não produzem nada poder sobreviver. Sim. É uma ordem de prioridade que acelera o colapso. Sim. É muito louco, né? Sim, é muito louco. Brasília é assim, ó, entra em racionamento de água quando tem seca, e a região onde moram os hipócritas políticos, não são todos, mas a grande maioria, ministros, deputados, senadores, os bairros elitizados, tem um consumo médio per capita de água de 1.100 litros dia. Meu Deus. Não entra racionamento lá. Mas no entorno entra. É brincadeira, né? Você tem noção? Então, assim, eu falo muito isso, assim, as pessoas ficaram idiotizadas, a gente perdeu um pouco a noção de gestão. Se você tem uma crise hídrica, quem tem que ter prioridade para usar a água é quem produz comida. Sim. E não quem mora na cidade e dá descarga em cocô com 10 litros de água potável. Sim. E a gente vai, quando acontece em crises assim, a gente vê que tem todo um sistema que tá tudo errado em várias áreas, né, várias pontas. Por exemplo, a gente tem uma agricultura que consome 70% da água potável. Certo? Com irrigação. Nessa crise hídrica toda que a gente teve, a gente mal irrigou o nosso jardim, mesmo com a crise hídrica. Por quê? Porque a gente criou um solo que tem uma capacidade de acumulação de água tão grande que mesmo diante de uma crise, a água está estocada no solo. Tem resiliência hídrica. Entendeu? Aí a gente vai para a área rural, a gente tem cultivos ali que se passar 4, 5 dias sem água, você diminuiu a água disponível do solo e já era. Acabou, secou tudo. Tá, vamos continuar no passeio então. A gente foi fazendo vários parênteses e tal, mas a gente vinha descendo. Um jardim paisagístico comestível na entrada, a verticalização dos muros, o plantio nos baldes, nos tonéis, nas caixas de isopor, nos canteiros de capilaridade. Tem alguns lugares que mostram pra gente, ou imitam, né, uma escala de varanda ou de quintal muito pequeno, concretado, como você colocou. Aí, nesse momento da casa ali, a gente tem do lado uma estufa para os cogumelos. E aí a gente vai descendo e tem 2 quintais onde já tem até sistemas agroflorestais, né? Sim. Vamos dali para lá? Vamos lá. Então, aí essa parte de baixo da casa é onde tem uma produção mais intensiva, mais diversificada. Mas não abandona os cogumelos, não. Ah, tá. Vamos pro cogumelo então primeiro. Vamos voltar aqui pro patamar de cima da casa. Isso. Cogumelo. Então, o cogumelo foi o último projeto nosso na casa, né? Ele é recente. E é uma coisa super legal, porque você precisa de pouco espaço, geralmente um espaço que você não produziria planta, hortaliça, que é um espaço escuro, úmido, mal iluminado, então com todas as condições para criar fungo. Então já que a condição é boa para criar fungo, cria o cogumelo. Né? Então, escolhe qual fungo, né? Escolhe preenche qual o nicho. Fungo. Exatamente. Preenche aquele nicho lá de uma forma comestível. Sim, sim. Então, no espaço muito pequenininho, a gente consegue ter uma produção muito legal de cogumelo, que o Felipe toca. E de novo, né? Não é uma mega produção que vai dar pra gente vender cogumelo na feira, vender no supermercado? Não. Mas dá pra gente comer cogumelo quase todo dia na nossa refeição. E tem o excedente que vira um molho fungo para massa que a gente comercializa. Vai no ravioli. Ou vai no ravioli, vai em cima de uma pizza que a gente vende também, porque o pessoal vem comer aqui em casa. Né? Então é outra coisinha que vai agregando valor e diversifica de novo a nossa alimentação. Né? É uma outra fonte alimentar que a gente cria num espacinho que seria inútil. A gente não plantaria, não faria nada ali naquele espaço, né? Sim. E virou um espaço de produção de comida. Né? Aí quando a gente vai na parte de baixo da casa, a gente tem uma área com uma produção de produção vegetal maior, de plantas maior, né? Então aí direto no solo e tal. E o objetivo ali é ocupar cada palmo de solo com comida. E assim, a gente, não sei se a gente vai ter imagem para falar isso, mas para descrever o pessoal assim, em volta da casa toda tem sistema de captação de água de chuva? Tem. Nós temos 20 mil litros de água captada.
quando a gente vai descendo esse segundo patamar, teve um desafio, que é isso que você me falou lá, né? Esse desnível ficou sem solo superior, né? Sim, foi feito um recorte, né? Não tinha solo, tinha terra. Sim, então é um horizonte B, ali, bem profundo, inclusive, já. Talvez ali, eu nunca cheguei a aprofundar muito, mas ali é quase sei, já começa a ter um pouco de rocha fragmentada, assim. Sim. E quando a gente chegou nessa casa, nessa área, mal crescia uma graminha, bem ruim, assim, com muita falha. Muito falhado ainda, porque não tinha vigor, então solo muito ressecado, não tinha nutrientes, sem fertilidade, né, sem condições de produzir. Então a primeira ação nossa, quando a gente chegou aqui na casa, foi começar a fertilizar esse solo. Então quando a gente pensa numa agrofloresta, por exemplo, né, o que a gente vai fazer é trazer biomassa, né, do entorno para a área de cultivo. Então eu vou lá pegar na beira de uma mata, fazer uma poda de uma árvore e jogar ali para dentro. Na área urbana, aonde que está essa fonte de biomassa nossa? Está no resíduo. Então a gente saiu pelo bairro catando resíduo. Então achamos um hortifruti aqui perto, fizemos uma parceria e passamos a trazer 100% do resíduo do hortifruti aqui para dentro. Aí tem uma feira aqui próximo, então tem lá o vendedor de caldo de cana, de água de coco, então esse resíduo deles passou a vir aqui para dentro. E com esse material a gente começou a recompor esse solo, a criar um horizonte orgânico nesse solo. Você falou que fez um canteiro instantâneo em camadas. Isso, um canteiro em camadas ali, misturando esses resíduos todos, né? E em pouco tempo a gente já estava cultivando sobre eles. Você me deu um recorte de tempo, sei lá, 4 meses, já estava com horta produtiva. Com horta produtiva já estávamos comendo desse espaço. O que me pega muito, eu rodei agora, semana passada, um curso sobre preparo para o colapso. E são 5 áreas essenciais: moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade, né? E a gente conversou um pouquinho no começo sobre os jardins vitorianos, talvez seja as hortas, né? Talvez seja um pouquinho interessante a gente conversar sobre isso. As pessoas têm uma certa resistência de aceitar que tem que investir um pouco do seu tempo e da sua energia para criar resiliência. Elas preferem acreditar, não é pejorativo o comentário, mas acreditar no sentido religioso, porque não tem evidência para isso, de que a narrativa linear vai ser mantida. Mas na verdade, historicamente, a gente sabe que ela não é, né? Ela tem rupturas. Exatamente. E em 4 meses vocês estavam produzindo alimento, hoje vocês têm, que você falou, 4 toneladas ano, né? Vou fazer uma pergunta especulativa, assim, bem filosófica, assim. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de entender que elas precisam participar desse tipo de produção alimentar em loco, reciclando resíduos, ligando as pontas, né? Fechando os ciclos e tendo pelo menos parte do alimento? Por que tem tanta resistência? Eu acho que a gente tem uma máquina. A agricultura urbana também tem poluição sonora. Eu vejo que a gente tem uma máquina muito grande e muito eficiente de manter as pessoas entorpecidas. Seja a mídia, seja essa roda viva que a gente coloca atrás do dinheiro, que o emprego vai dar, que você tem que ir para fora da casa para buscar esse dinheiro, que é o que vai trazer alimentos para você, seja o próprio sistema educacional, entendeu? É muito aparato te cercando de uma ideia de que só dá para ser assim. Tapa-olho, né? Tapa-olho, entendeu? Então e é difícil mesmo, quando você desde pequenininho é formado e criado para só ver isso, né? Mas a cada momento de crise que a humanidade vive, a gente começa essa bolha ou essa cápsula que colocam a gente para a gente não ver outra realidade, ela vai se fragilizando, né? E iniciativas vão aparecendo e as coisas vão acontecendo. E são os momentos que a gente tem na agricultura urbana, por exemplo, os momentos que a gente tem de movimentos de agricultura urbana acontecendo, né? Porque ela tem um potencial enorme de causar essa resiliência. Por exemplo, em todas as guerras, nas 2 guerras mundiais que a gente teve, as 2 grandes guerras, a agricultura urbana virou programa de Estado. Então, inclusive o exército tinha uma divisão para ajudar as pessoas a montar hortas, porque era segurança alimentar. Ele tinha que fazer, você tinha que produzir comida naquele momento.
Tem a foto que eu te falei da guerra, né? Da horta em A mandala. horta mandala, né? Que o pessoal, quando nas aulas, a pessoa fala, não, porque é uma horta mandala, porque tem uma mística aí, não sei o quê. Eu falo assim, cara, que nada, é uma bomba ali dentro. Formato circular, uma bomba É uma estourou, bomba, fez uma cratera. fez uma cratera redonda, tava cheio de resíduo de NPK ali, ficou super fértil, o cara plantou em cima. Entendeu? Então, em todos os momentos que houveram guerras, ou houveram situações extremas, crises econômicas, como a crise de 29, como a crise de 2008. Se você olhar os registros de agricultura urbana, coloca no Google, agricultura urbana, urban agriculture, Detroit quebrou e virou um polo de agricultura exatamente. urbana. Se você colocar no Google, você vai perceber que tudo quanto é reportagem que vai aparecer, material intergovernamental como o da FAO e outras agências, Banco Mundial, é dessa época. Por quê? Porque o pessoal viu que ia dar galho por causa da crise econômica e começava a fomentar a agricultura urbana. E exatamente como foi feito na Primeira e na Segunda Guerra. O que eu acho que a gente perde um pouco assim Aí, o que acontece? O pessoal usa a agricultura urbana como instrumento de resiliência no momento da crise. Mas quando passa a crise, não, vamos voltar para a realidade, né? Isso daqui deixa lá, vamos voltar para a bolha, baixa a cabeça, produz, sai de casa, ganha dinheiro, movimenta a máquina. Era isso que eu ia falar. A gente perde a oportunidade de enxergar que essa resiliência e essa autonomia não tem que ser para um momento de crise. Sim. Ela, na verdade, tem que ser um viver. Sim. E esse viver é mais forte para o momento de crise. Que é o que a gente fala aqui, que é voltar a ter uma casa, nossa casa, não como centro de consumo, mas um centro de produção. Perfeito. A casa sempre foi um centro de produção. Pega os livros do John Seymour. Sim. O que o John Seymour fazia, ele não estava sendo inovador. Ele relatou, escreveu o que as pessoas faziam dentro de casa. Fazia sua conserva, sua geleia, criava sua galinha, o seu pão, cerveja, mel. Cerveja e tal. A casa era um centro de produção. Sim. Ao longo do tempo, a casa se transformou no centro de consumo. E a resiliência está quando a gente consegue voltar com que a casa seja novamente centro de produção. Esse deslocamento, eu falo assim, aconteceu mais ou menos no mesmo tempo, né? A Revolução Verde, o boom dos bancos, das linhas de crédito, né? A geração dos baby boomers depois da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E as coisas continuam tendo os mesmos nomes, mas elas passaram a significar outra coisa. Sim. Uma pessoa que tinha uma casa, a casa funcionava para ela. A partir basicamente depois da Segunda Guerra, que entrou os bancos, depois na década de 70 começou a moeda fiduciária, a casa virou uma maneira do banco te endividar. Uhum. Você paga um financiamento para ter a casa. Até aquela época, a gente tinha uma agricultura que você produziu o seu próprio alimento. A agricultura passou a ser uma plataforma de escoamento das indústrias petroquímicas e mineradoras. A casa que a gente fazia, se você rodar a Europa, se você rodar os lugares, na própria Austrália, Nova Zelândia, né, até as casas que são até mais ou menos a Segunda Guerra, eram todas de recursos renováveis, eram todas de madeira. Uhum. De lá para cá passou a ser o quê? Mineração. Sim. Então, a casa era sobre morar, sobre ser aconchegante, sobre ter um lugar que te ampara no mundo. Ou seja, que produz para você. Uhum. De lá para cá passou um lugar que você se endivida para ter. Sim. A agricultura era um lugar, ou um espaço, ou uma ideia sobre produção de alimento. Passou a ser uma plataforma de escoamento para petroleiro e petroquímica. E minerador, né? O NPK. Então as coisas têm o mesmo nome, mas elas são outras coisas agora. Sim. E vamos descer na casa. Que eu acho legal para o pessoal ter noção. Quando a gente vai descendo ali, tem as meliponas. Tem de um lado um quintal mais sombreado, que tem enfim, eu percebi que ali tem um tipo de consórcio diferente do que tem do lado que pega mais sol, né? Sim. São 2 quintais ali. Descreve pra gente um pouco o que tem ali, inclusive os animais, o pessoal tem uma noção assim, da quantidade de coisa. Então, ali são 2 modelos, né? Então, aquele modelo mais sombreado, então são plantas escolhidas que toleram um sombreamento maior, e ali a gente priorizou de colocar plantas perenes. Inclusive, aquela é uma área... Comestíveis, todas comestíveis. Ali naquela área, a última vez que eu contei, no verão, tinha 43 espécies comestíveis naquela área dos abacateiros, do lado dos abacateiros. Olha. E todas perenes, sem irrigação nenhuma. Nos 2 anos que a gente teve estiagem em Curitiba, sem regra. Nunca teve sistema de irrigação naquele lado.
Então, pelo manejo do solo e a capacidade dessas plantas de explorar uma profundidade maior e buscar água lá embaixo, né? Do outro lado, a gente já tem um sistema onde trabalha com plantas de ciclo mais rápido, ciclo mais curto. Então tem um sistema radicular menor, a gente tem que tomar um cuidado, fazer um pouco de rega e tal em alguns momentos, mas também com uma demanda hídrica muito menor do que a gente está acostumado com as convencionais, né? E já uma produção de hortaliça com o sistema florestal também, né? Exatamente, ali também com consórcio agroflorestal, né? Um pouco não tão denso assim, com um sombreamento mais controlado, um regime de poda maior nessas plantas, né? Plantas com porte mais baixo, as arbóreas com porte mais baixo, mas todas produtivas de comida, são as frutíferas, né? Então tem figo, tem amora, tem as bananeiras, goiaba, onde a gente também tira comida e faz a poda, essa poda vai para o chão, né? E então são dois sistemas onde você tem um adensamento muito grande de plantas, uma diversidade de espécies muito grande. Então a maior parte do que a gente come, do que a gente produz aqui, são as plantas, os não convencionais. Você vê lá 2, 3 alfaces, um pouquinho de pezinho de berinjela, que o forte nosso é punk, porque a gente também acredita que essas são as plantas do futuro. Quando a gente pensa em mudança climática, a gente pensa em crise hídrica, essas são as plantas que têm uma condição maior. De muda e semente. Essas plantas elas têm uma resiliência muito maior e uma nutrição melhor também, né? A gente já tem vários estudos mostrando que a nutrição das não convencionais elas são bem superiores às convencionais. Então elas são mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Então a gente tem experiências aqui que são fantásticas, sabe? De canteiros, por exemplo, no verão aconteceu uma coisa que foi muito impressionante. Eu tinha um canteiro onde eu plantei repolho. Tinha repolho, era o repolho da convencional e tinham 3 ou 4 não convencionais no canteiro. E o repolho começou a morrer, começou a secar. Aí eu falei, cara, tá com uma doença de raiz aqui, né? Aí eu olhei, sondei e tal, daí consegui achar numa raiz, né? Tava tendo problema com cochonilha. Sabe o curioso? Foi que isso foi somente no repolho que eu tive problema. Nossa. Nenhuma outra planta do canteiro deu problema com cochonilha. Então eu perdi aquele repolho, eu tirei o repolho. Falei assim, eu não vou ficar brigando. Sim. Tirei o repolho e naquele canteiro ficaram os não convencionais, entendeu? Que não me deram problema. Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, por exemplo, uma planta que cochonilha foi seu mestre do canteiro ali. Ou por exemplo, eu plantei as capuchinhas que a gente planta para a gente comer as folhas, comer as flores, mas também elas me ajudam a controlar a lagarta da couve, né? Porque a borboleta vai preferir colocar os ovos na capuchinha do que na couve. E com isso eu diminuo o controle que eu tenho que fazer sobre a couve. Sim. Né? E vários outros consórcios que a gente vê, né, que são super benéficos. Isso dá uma diversidade alimentar gigante. E uma resiliência muito maior para a gente. E falando em diversidade alimentar, eu bato muito nessa tecla, a gente conversou hoje, e acho que vale a pena a gente voltar nela para fechar até onde termina lá o quintal, né? Mesmo na agricultura urbana, sem integração animal, não tem a mesma viabilidade, tem? Não. Pelo seguinte motivo, principalmente, né? Bom, primeiro, eu acho que é muito interessante a gente pensar em fontes de proteína. Existem várias proteínas vegetais interessantes também. Porém, a gente sabe que a proteína animal, em termos de valor proteico, é muito maior. Quando você pensa em uma área pequena, você sempre tem que pensar em como você consegue otimizar aquele espaço e ter o máximo de rendimento por metro quadrado. Uhum. Então, quando eu introduzo uma galinha no sistema, né, a proteína que ela vai me dar, numa área bem pequena, é muito superior que um vegetal poderia me dar. Então é interessante eu integrar a galinha. Sim. E tem outro aspecto que os animais nos dão também, além do valor da proteína do produto delas. Então a gente tem a galinha, nós temos as cabras que fornecem o nosso leite. E você falou 2 cabras, vocês são em 10, tem o leite, tem o kefir, o queijo. Isso. E ainda sobra para o beneficiamento de produtos. Uso culinário aí. E tem outra vantagem dos animais também. Assim, por que a gente consegue ter uma produtividade tão boa com os animais? Porque também a gente selecionou, a gente foi atrás de animais de alta produção. Então nós temos cabras de raça, né, são boas cabras leiteiras. Então com isso
a gente consegue ter uma produção legal também. As galinhas, a gente investiu em comprar galinha, a galinha da Embrapa, né? Uma galinha caipira, tal, de dupla aptidão e tal, porque ela tem um rendimento melhor. Então, mas tem uma outra coisa que vocês fizeram que eu acho interessante, que é o seguinte: quando as pessoas têm uma chácara, um sítio pequeno, elas entram num problema ao contrário de vocês, que é o seguinte: eu não tenho área suficiente para criar forragem para minha cabra, numa área periurbana ou rural, né? Vocês conseguiram olhar a paisagem em volta de vocês, a paisagem urbana, e vê-la como recurso, não como resíduo. Exatamente. Então vocês alimentam as cabras com um resíduo que não é necessariamente do seu terreno, mas que é um serviço para a cidade, porque vocês estão compostando e reciclando e ciclando nutrientes que iriam para o lixão, né? Sim, exatamente. Hoje a gente coleta em torno de 250 quilos por dia, 6 dias por semana, do hortifruti que eu comentei no começo. Então, esse material, ele vira comida para galinha, vira comida para cabra, vira comida para minhoca, na compostagem. Tem um minhocário grande, né, que eu vi, lá na parte de baixo. Lá embaixo. E tem um excedente disso que vai para outros produtores ainda. E tem uma importância nisso também, Eurico, que é o seguinte: se a gente for pensar na ciclagem de nutrientes no quintal, né, você periodicamente você vai ter que readubar os canteiros. Sim. Se você for fazer a compostagem, for fazer essa incorporação de matéria orgânica, de nutrientes via compostagem... Fazer um composto hemofílico. Você tem que ter uma área grande para fazer isso e tem que demora uma energia. tempo, exatamente, é tempo. Então, são 3 virando, meses aí, inchado, virando e tal, esperando. Agora, quando você coloca o animal dentro do sistema, ele te dá em 24 horas, que a composteira vai te dar em 3 meses. Né? E num espaço muito reduzido. Então, você pega aquele esterco, deixa ele curtir um pouquinho lá no cantinho, e isso vai direto para a horta. Entendeu? Então, é muito rápido. Então, os animais, eles têm esse papel também. Então, eles transformam esse resíduo em adubo de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida do que a compostagem nos daria. E no caso de vocês, um ovo caipira, se for comer um frango, é um frango caipira. Um leite de altíssima qualidade, queijo de cabra. Sim. Eu acho que a gente precisa conseguir integrar mais os ciclos, né? E entender, talvez, se tem alguém que chegou, não está acostumado a entender a linguagem, eu quero traduzir isso um pouco. Quando a gente fala de ciclagem de nutriente, a gente tem que explicar para as pessoas que não estão acostumadas com a agricultura. Um alimento nutritivo que sai do campo, viaja, nem que seja uma viagem curta de, sei lá, 50, 60, 70 quilômetros, chega lá no seu sacolão, no seu verdurão. Você vamos supor que é o melhor cenário possível. Uma produção orgânica. Aquilo saiu de um solo, te nutriu, e as pessoas na cidade vão pegar aquilo ali e vão fazer um cocô que está todos aqueles nutrientes ciclados, vão jogar fora em 10 litros de água potável e vai para uma estação de tratamento fora da cidade. Sim. Não fechou o ciclo hidrológico, né? Usou uma água potável para dar descarga no esgoto. Não fechou a ciclagem do nutriente, porque na natureza todo animal ele come em algum lugar e ele defeca naquele lugar para adubar aquele lugar. A gente quebrou esse ciclo. Quando você faz isso aqui, que eu acho genial, que as pessoas talvez não entendam o quão genial é, 250 quilos de lixo dia. Vocês moram numa casa comum de subúrbio. Sim. Vocês reciclam 250 quilos, além do lixo de vocês. Além do nosso lixo. Nosso lixo não está nessa conta ainda. E vira solo, fruta, punk, ovo, leite. É muito bacana isso. É muita coisa. E esse papel, então, é um benefício ecológico para a cidade, né? Um serviço ambiental que a gente presta para a cidade, quando a gente usa a agricultura urbana com esse propósito também. Porque assim, você tem que nutrir seu solo. E é uma questão de honra também com o solo. E quando você pega a comida que chega na nossa mesa, é solo que veio do produtor. Então, uma forma de honrar esse material não é só você comer ele bem, preparar ele bem. É você devolver o solo. É devolver esse resíduo todo que está nas cascas e tudo para o solo de novo. Sim. Entendeu? E o que a gente faz? A gente transforma nutriente em poluente quando coloca isso no aterro sanitário. Sim. Entendeu? Então, entra metano, entra uma série de coisas, lixolume, água subterrânea que polui. Então a capacidade que a agricultura urbana tem de incorporar esse resíduo orgânico é fantástico. Como eu te falei, né? A nossa trajetória na agricultura urbana começou por isso. Porque, como eu falei no começo, a nossa preocupação é sempre olhar qual que é o problema que as pessoas estão apontando
E como é que a gente responde ao problema? A gente entrou na agricultura urbana, o maior problema que Curitiba tinha era o que fazer com o lixo orgânico, porque tinha fechado nosso aterro sanitário. E falou, a gente sabe o que fazer, transforma em adubo. Mas até hoje a prefeitura não conseguiu pegar isso em escala suficiente para virar política pública, né? Não. Curitiba não tem um programa de compostagem. Inclusive, o programa de agricultura urbana em Curitiba, a prefeitura tem um programa de agricultura urbana, mas o programa de agricultura urbana não inclui a compostagem. Não fecha ciclo. É. É Então, uma agricultura capenga. Então a prefeitura tem que manejar o resíduo orgânico, mas ela própria não transforma o resíduo orgânico em adubo. Ela joga no aterro, aí ela compra esterco de galinha, compra de outro lugar para levar para as hortas que ela mantém. Então não fecha o ciclo, de jeito nenhum. Edu, pra gente ir amarrando aqui, parece que é meio... Eu vou entrar nisso, você me desculpa, mas eu vou entrar nisso. Parece que é meio triste, mas não é. Eu queria que você deixasse uma lição assim da sua ética, da sua função no mundo, que você compartilhou com a gente mais cedo, né? Vocês estão saindo da casa. Conta pra gente por que vocês estão saindo, o que vai virar a casa. Então, aqui é uma casa alugada, né? Todos os lugares que a gente passou na cidade são alugados. E aí a gente já está em intenção de renovar o contrato, tal, o proprietário não quis, porque tem um outro projeto para esse lugar, né? Então, isso aqui no próximo ano vão passar o trator em cima de tudo e vai virar um prédio. É muito louco. E não é a primeira vez que isso acontece, sabe? Teve outros lugares que a gente entrou, terrenos baldios que a gente entrou com pessoas fazendo movimento de agricultura urbana, transformando em jardins, que hoje também são prédios, são casas, são comércios, que foram colocados em cima de obras que a gente acabou montando com o pessoal na cidade. A satisfação que eu tenho, assim, talvez um pouco sádica, é de saber que quanto mais vertical eles construírem as cidades, mais para o entorno, para as beiradas e para as pessoas marginais, no sentido de, né, como nós, eu me considero um marginal nesse sentido, mais eles vão ter que procurar a gente na margem. Porque, como diz a música como é que era aquela banda que tinha antiga? Acho que não sei se era quarteto em si ou se era... Esses latifúndios verticais não vão se sustentar. Sim, eles vão ter que ficar com ele em outro lugar. Mas você deixou uma lição bem bonita, assim, que eu gostaria de explorar um pouquinho isso. Você falou que isso não te abala. Isso não nos abala, né? Então, na casa, assim, primeiro, uma coisa importante, na casa, como eu falei, nós somos uma comunidade, que é um nós, né? A gente está fazendo tudo que a gente faz junto, a gente discerne junto e toma essas decisões coletivamente. E tem uma coisa muito forte para a gente, que é esse senso do nosso papel biomático, um papel como ser humano. Entendeu? A gente entende que o ser humano, na nossa espiritualidade, que ele é um jardineiro. A gente nasceu para ser jardineiro, para olhar para o ambiente, para o ecossistema onde a gente está inserido e realmente manipular ele. Essa manipulação não precisa ser para o mal. Ela pode ser para o bem, pode ser para aumentar a diversidade, para aumentar o potencial energético dela e tudo mais, né? Então, em cada lugar que a gente está, por mais que a gente está num espaço urbano que foi completamente destruído, né? A gente está aqui num bioma de Mata Atlântica, você malemável e uma araucária ou outra na paisagem. Como você falou, você tem os gerivais estrangulados pela calçada ali. Mas a gente entende que em cada lugar que a gente passa, é a oportunidade que a gente tem na mão de honrar aquele pedacinho de terra e tentar retornar esse ethos nosso de jardineiro. Então, se são 3 anos que a gente tem nesse lugar, então são 3 anos que a gente vai atuar como jardineiro aqui. Se no próximo lugar a gente estiver num apartamento mais no centro de Curitiba, que a gente tiver uma floreira de 1 metro quadrado na sacada do apartamento, a gente vai honrar aquele 1 metro quadrado de terra, entendeu? Porque isso vai além da nossa ação, ou de um legado, ou de uma realização pessoal. Isso vai na direção de restaurar aquilo que a gente entende como nosso papel como ser humano. Tem uma outra questão também que você comentou, né? São 10 pessoas que têm a sua viabilidade garantida, com um estilo de vida saudável, lento, autônomo,
E isso inspirou muitas pessoas durante esse trajeto, né? Sim, isso é uma coisa muito legal, né? Tem várias pessoas hoje que fazem agricultura urbana e que modificaram sua casa, sua forma de viver, de fazer as coisas, é, em função do que viram aqui, a partir da nossa vida, né? E isso pra gente é o maior prêmio que a gente tem, né? De ver que o pouquinho que a gente faz, sendo um grupo tão pequenininho e fazendo coisas tão pequenininhas aqui na cidade, mas a gente consegue ter algum alcance na vida de bastante gente, né? Pessoas que vêm até aqui, ou pessoas que veem a gente pela internet, e vários amigos, gente que virou amigo, né? Como que o pessoal acha o conteúdo de vocês? Na internet, né? Quem está em Curitiba, a casa está aberta para visitar, quem estiver passando por aqui, é só colocar Casa da Videira, Casa da Videira. na internet, no Google lá, que acha os nossos contatos. Tem canal. A gente é bem ruim de mídia social, então Mas tem tá tudo coisa lá. bagunçado, mas se você colocar Casa da Videira, você acha a gente. E eu queria te fazer um convite, já deixar marcado um convite. Eu queria que você desse a sua aula de agricultura urbana pelo meu canal. Claro, posso sim. Pessoal com os um slides, prazer. com a gente. Vai ser um prazer. Vamos fazer em breve, Vamos sim. que já solta um colado no outro. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta filosófica. Você acha que é possível de desenvolver essa ética inspiradora e transformadora de potencializar, multiplicar, enfim, as pessoas que otimizam a vida no planeta sem que seja através da ética espiritual? Eu acho que sim, Eurico, sabe? Foi sofrido? Não, porque é complexo. Assim, Foi sofrido? Não, eu poderia falar umas 2 horas agora sobre isso que você cutucou. Mas eu acredito que sim, porque tem muito a ver com o que a gente chama de espiritualidade. Sim. Na verdade, o que a gente considera como espiritualidade. Sim. Né? Mas eu acho que quando na verdade, sim, eu entendo como espiritualidade, né? Quando tudo que você deposita a sua energia, a sua força, o seu entendimento na direção daquilo, você pode fazer aquilo como um ato espirituoso. Inclusive, ser um cara que passa 12 horas diante do altar do dinheiro na bolsa de valores. Entendeu? Pode ser religião. Mas está religando ele com o quê? Então, eu acho, talvez hajam, eu acho que nesses casos é uma ligação que leva coisa alguma a lugar nenhum. Que é que causa o colapso que a gente vive hoje. Sim, naquele caso, a religião dele liga ele com uma fonte destrutiva. Tudo bem, é uma religião. O dinheiro é uma religião, né? É uma religião. O dinheiro é uma religião. Desculpa. O modelo de sociedade de crescimento e consumo e desperdício, né? É uma religião. Sim. As pessoas acreditam em premissas que são completamente sem base material e sem evidência, né? Sim. Agora, eu acredito que se você for pegar em várias o que a gente pode chamar de espiritualidade, não somente aquelas que a gente acaba destacando, né, sociologicamente como religião, seja cristianismo, budismo, islamismo, mas a gente colocar aí as tradições indígenas, as tradições de vários povos tradicionais, que se a gente for colocar isso no arcabouço de espiritualidade, a gente percebe que existem vários movimentos ou várias cosmovisões de uma conexão do homem com a Terra, do ser humano com a Terra, que levam numa direção de uma construção e não de uma destruição. Então, e a gente pode chamar tudo isso de religião, ou tudo isso de espiritualidade, ou dividir isso, pode, mas o que eu quero dizer é que eu acho que não existe um caminho. Né? Eu acho que tem muita gente fazendo coisas com motivações muito diferentes, mas que convergem para uma mesma direção, que é de tentar reconectar, né, fazer o religare do ser humano com o planeta. Eu tenho uma visão, eu vou muito mais para o ateísmo, né? Mas eu tenho uma visão que é o seguinte, eu não consigo conceber que eu faça parte da única espécie que ao viver deixa um déficit. Uhum. Isso para mim é pesado. A gente é a única espécie que ao viver deixa um déficit para trás. Então, e na nossa Todas as outras
deixam um superávit. Sim. Semeiam, plantam, manejam, cultivam, melhoram o ambiente onde elas vivem. A gente piora. Então, e que na nossa espiritualidade, como cristãos, nós somos cristãos, abertamente cristãos. E o que a gente entende é que é isso que a gente chama de um rompimento daquilo que a gente chama da divindade com o ser humano. Entendeu? A gente, quando você deixa de ser, como eu falei, né, para a gente o nosso ethos é ser jardineiro, essa ligação com a terra, essa capacidade de olhar para o ambiente e intervir no ambiente, transformar o ambiente de uma forma positiva. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente se desliga do nosso Criador. Então, eu vou pegar uma narrativa, por exemplo, que para a gente é muito simbólico, né? Que é a narrativa do Gênesis, por exemplo, né? Da Bíblia. A narrativa cristã da criação do mundo. Deus criou o ser humano e colocou nele um jardim. E qual que é a ordem que Deus deu para o jardim? Primeiro, Deus não colocou o ser humano lá para dominar o jardim, mas sim para cuidar dele, para ser o mordomo. O mordomo é aquele que cuida de algo que não é seu. Então você tem que ter o dobro de zelo, porque não é teu, cara. Está na sua responsabilidade de cuidar de algo que não é seu. E na tradição cristã, Deus diz como que ele vai fazer, o ser humano vai fazer isso. Observando e guardando. Observando para você entender como que aquele bioma funciona. E ele fala, né? O que Deus fez não é agrofloresta. Deus, na narrativa do Gênesis, fala assim, Deus coloca o ser humano e fala, tudo que tem aqui tem tudo para você comer, para você viver, para você construir sua casa, está tudo aqui. Nessa floresta, nesse jardim. E aí o que acontece, né? E fala assim, então o que você faz? Você olha, aprende, observa como isso funciona e multiplica isso. Expande isso para fora dessa fronteira que eu estou colocando você, inclusive. E aí, qual que foi a opção que a gente... na narrativa bíblica, qual que foi a opção do ser humano? Assim, não, eu não quero fazer desse jeito. Eu quero fazer do meu jeito. E o ser humano sai de dentro de um jardim para fundar a agricultura. E muitos falam que aí Deus... entra a questão do suor, né? E muitos olham essa passagem, né, de que do suor do seu rosto você vai ter que tirar sua comida e tal, como castigo que Deus deu. Mas isso não foi um castigo, foi uma consequência. Assim, cara, eu te coloquei num ambiente... Olha para a agrofloresta que a gente está acostumado a lidar. Quando a gente faz jardinagem, a gente está na agrofloresta, cara, o trabalho é leve, a comida é abundante, é incrível o que acontece. Sim. E quando a gente vai para a agricultura, a gente trabalha igual um cavalo para ter uma comida de pouca qualidade, para ficar brigando com o ambiente e destruindo ele cada vez mais. E se não for um castigo, for uma consequência de uma opção que a gente fez? Entendeu? Então, quando a gente faz isso, que a gente faz aqui, na Casa da Videira, isso que é o religar para a gente. É a soteria, né? É a conversão. É entender que o caminho que a gente tomou foi um erro, foi um equívoco, e voltar para o jardim. Então, não interessa onde a gente esteja, a gente sempre vai voltar para o jardim. Edu, tem um lance assim, bom, eu não tenho esse lado espiritual, né? Mas eu tenho um parâmetro, uma métrica, indicadores internos, né? E eu tenho tentado, de formas diferentes, escrevendo, falando e tal, mostrar para as pessoas que existem lugares que são santuários. Uhum. E a gente identifica esses lugares de maneira subjetiva. Você não consegue classificar esses lugares, mas você consegue sentir esses lugares. E aqui é um lugar desse, você chega ali, como eu estava lá embaixo na horta, no sistema florestal com você e tal, e é aquele lugar que você dá aquele suspiro de alívio. Aqui faz sentido. Faz sentido porque a gente está deixando um superávit. Se vão passar a patrola por cima de um solo extremamente rico, não está na sua conta da sua consequência. Está na conta da consequência que vai vir para outras pessoas, né? Que vão viver um latifúndio vertical e vão ter que buscar essa fertilidade em outro lugar, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: acho que as pessoas precisam desenvolver esse filtro interno de saber que elas estão indo numa direção certa quando existem alívios de pressões internas. Né? A gente vive muito constrangido, muito comprimido, muito constringido no ambiente urbano, muito barulho,
O fato de que o ciclo hidrológico está quebrado fere a gente pode não saber, mas fere. O fato de que não tem estratificação vegetal fere, tudo fere a gente. Em alguns lugares você chega e dá uma soltada, né? Se isso vai ser um caminho espiritual ou não, eu não sei. Para mim, para quem for, né? Quem quer que seja. Acho que uma coisa bonita que eu convido as pessoas para vir ver aqui é o seguinte: um lar que ampara 10 pessoas, cria solo, cuida de outras pessoas fora da casa, e faz isso aumentando a biodiversidade, faz isso cuidando do ciclo da água, faz isso cuidando do ciclo de nutrientes, faz isso cuidando da biodiversidade, tem animais incluídos, tem abelha, tem galinha, tem cabra, tem os animais, os que vêm, né? E eu acho que, independente de qualquer rótulo que a gente consiga colocar em cima disso, vir, ver e sentir é um testemunho, né? Sim, sim. Eu acho que o vem e ver, né, é outra coisa que é muito legal que acontece aqui, a gente se Rafael, porque a gente fala sempre isso, né? E de novo está ligado com a espiritualidade, né? Quando a gente estava falando um pouco disso aqui antes de gravar, né? Que uma coisa que é muito legal é quando as pessoas vêm aqui, olham, sentem isso que você está falando, né? Aí quando vai descrever para outra pessoa, não consegue. Fala, cara, eu vou ter que te levar lá, que tem um negócio muito legal. Vem ver como é que é. Né? E isso é muito legal, sabe? Eu acho que o que a gente tem aqui, e o que a gente vê em outros lugares, porque eu sou muito inspirado de ver experiências de agrofloresta e tal, né? Eu próprio os conteúdos que você mostra, pessoas que eu conheci, porque você está divulgando, às vezes, né? Legal. E daí eu vou atrás também, de conhecer quem é. Agora as pessoas vão atrás de você. E cara, isso é muito inspirador, entendeu? É muito inspirador. Então, eu acho que o que a gente mais tem para fazer, na verdade, com respeito às pessoas e tentar gerar uma transformação na sociedade, é justamente inspirar. Porque se a gente tenta conscientizar, Paulo Freire falava disso, quando a gente tenta o que é conscientizar alguém? É você levar a sua consciência para a consciência do outro. Você escraviza o cara. Não consegue. Entendeu? Agora, quando você inspira, você faz com que o cara ponha, o outro ponha para dentro aquilo que ele está vendo a partir de você. Sim. Aí ele vai fazer uma releitura ao seu modo. Isso é muito legal, porque isso se torna dele. Sim. Não é algo mais que você colocou nele, né? Algo que ele produziu a partir do que ele viu. E é só isso que a gente tenta fazer aqui, na verdade. Só isso. Muito. Inspirar. Meu amigo, obrigado, viu? Prazer. Valeu.